reuniu hoje a estrutura de monitorização do estado de calamidade. Como sabem, integra representantes da Generalidade das Áreas Governativas, os 5 secretários de Estado com funções de coordenação regional e representantes das Forças e Serviços de Segurança e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Fundamentalmente, neste momento em que estamos numa fase já avançada do terceiro período de declaração de situação de calamidade, fazemos um balanço muito positivo da evolução que se verificou designadamente neste terceiro período, caracterizada pelo alargamento da abertura de áreas comerciais na generalidade do país, com exceção da área metropolitana de Lisboa, do regresso ao trabalho de setores muito significativos da administração pública, pelo regresso às aulas, às atividades do ensino pré-escolar, por uma preparação com envolvimento das autarquias locais e das estruturas de Estado da época balnear que amanhã se iniciará. Diria que todas estas novas atividades foram marcadas por um generalizado cumprimento pelos portugueses daquilo que são regras de etiqueta sanitária, uso disponibilizado de forma generalizada nos estabelecimentos comerciais, nos serviços públicos, de gel desinfetante, quer na entrada, quer no interior desses espaços públicos, o respeito pelas regras de limitação de utilização de espaços, quer na restauração, onde se consolidou este movimento, quer em atividades culturais que, entretanto, tiveram um retorno à sua atividade, quer também no alargamento de práticas desportivas. A generalização do uso de máscara nas circunstâncias, sobretudo em espaços interiores, em que ela é obrigatória. Verificando-se, designadamente, quanto ao regresso da frequência de alguns segmentos de ensino, quer o pré-escolar, quer o 11º e 12º ano, uma presença nessas atividades de mais de 90% dos professores e de mais pessoal de apoio à atividade educativa envolvida. Uma frequência de cerca de 85% dos estudantes do 11º e 12º ano, uma frequência compreensível, dado o caráter voluntário da frequência dessas áreas, de 30%, cerca de 30% dos estudantes do pré-escolar. O Governo analisou, nesta reunião da acompanhamento da situação de calamidade, igualmente o conjunto de medidas que foram tomadas relativamente à área metropolitana de Lisboa, em que nós temos um conjunto de situações identificadas e que se traduzem no facto de cerca de 90% dos novos casos, num contexto global de significativa restrição do número de casos e num contexto em que o número de vítimas mortais, todas elas a lamentar, mas em que o número de vítimas mortais se tem vindo a reduzir significativamente. Tivemos na última semana, nos últimos 7 dias, 82 vítimas mortais, isto é, um número inferior a qualquer das semanas anteriores. Verifica-se uma significativa concentração de casos na área metropolitana de Lisboa, fundamentalmente na área da construção civil e nas áreas das empresas de trabalho temporário. As medidas tomadas levaram a que, desde o passado sábado, tivessem sido realizados 14 mil testes na área metropolitana de Lisboa, os quais registaram 4,6% de casos positivos nestes novos casos testados. Isto permite identificar aquilo que são áreas em, fundamentalmente, 5 concelhos da área metropolitana,
Lisboa, Odivelas, Louras, Amadora e Sintra, e também um conjunto de casos no município de Azambuja, que continuarão a ser acompanhados de forma muito especial, verificando aqui quanto a esta aposta na testagem e a seguir no isolamento profilático dos cidadãos com resultados positivos, permitirá aqui o isolamento desta situação que está circunscrita a este conjunto limitado de municípios. Uma outra matéria que foi analisada nesta reunião foi o ponto de situação decorrente da reunião de Ministros de Assuntos Internos da União Europeia que se realizou durante a manhã de hoje e em que, entre outros temas, que não interessará para este momento, entre outros temas, foi analisada a questão da coordenação europeia no gradual levantamento de restrições nas fronteiras, quer internas, isto é, dentro da União Europeia, quer fronteiras externas, fronteiras para países terceiros. Relativamente às fronteiras internas, nós temos uma única fronteira terrestre interna com Espanha e foi reafirmado, quer pelo Ministro do Interior de Espanha, quer por mim, a total sintonia existente na coordenação de atuações e naquilo que previamente tínhamos definido de fazer acompanhar o processo de monitorização do levantamento de fronteiras, apontando para que elas sejam levantadas no dia 1 de julho. Espanha foi muito clara sobre a importância da coordenação com Portugal, o que nós reiteramos e visando, sobretudo, que o levantamento de fronteiras seja feito no momento em que já não existe em Espanha qualquer situação de quarentena interna. Portugal reafirmou que, tal como a generalidade dos países, que não devem ser aplicadas dentro da União Europeia situações de quarentena interna, porque elas têm uma natureza injustificada do ponto de vista sanitário e potencialmente discriminatória. E por isso entendemos que essas situações generalizadas em função da origem dentro do espaço da União Europeia não são proporcionais e não se justificam. Relativamente às fronteiras externas, a Comissão Europeia propôs o prolongamento da restrição a voos, a restrição dos voos não essenciais até 1 de julho, isto é, voos de fora da União Europeia. Portugal manterá as exceções que temos tido relativamente a países de língua oficial portuguesa e relativamente a origens de países com significativas comunidades portuguesas. Nesta matéria, o que foi acordado é que a Comissão Europeia emitirá na próxima semana uma recomendação para todos os Estados-membros sobre o levantamento gradual e coordenado das fronteiras externas, no caso português, fronteiras aéreas, em que os países serão avaliados em função da sua situação sanitária e que o acesso de voos terá em conta as recomendações do Centro Europeu de Controlo de Doenças, normalmente referido na comunicação social pela sigla inglesa ECDC. E, portanto, esse será o critério que nos levará, a partir de 1 de julho, a definir os casos em que autorizaremos a existência de voos em função do nível de afetação pela doença dos países de origem. Neste momento em que vamos entrar num fim de semana e numa semana marcada por feriados, por tradicionalmente festejos populares, sobretudo na área de Lisboa, aquilo que fazíamos aqui é um apelo a que os portugueses tenham um confinamento responsável, que
neste momento, gozem aquilo que foi o espaço conquistado da nossa liberdade e que permitiu esta tão significativa abertura de atividades, abertura de áreas que deixaram de estar sujeitas a restrições, mas com uma particular atenção à importância de respeito de regras de etiqueta sanitária, da lavagem das mãos, à utilização do gel desinfetante, à utilização das máscaras nos espaços em que elas são obrigatórias ou fortemente recomendadas e que na vivência do espaço público ele seja aproveitado, mas que as regras sobre distanciamento físico e as regras sobre realização de ajuntamentos, nunca mais de 20 pessoas na generalidade do território nacional, não mais que 10 na área metropolitana de Lisboa, sejam aqui respeitadas. São regras muito simples e das quais depende aquilo que todos queremos, que é que este caminho de progressivo aligeiramento das obrigações decorrentes de restrições a que estamos sujeitos e, sobretudo, esta recuperação de uma normalidade responsável seja progressivamente consolidada. A próxima semana, que é uma semana marcada por 2 fins de semana e 2 feriados nacionais pelo meio, é aqui uma semana de grande desafio. Uma semana em que este sentido de responsabilidade dos portugueses, que manifestaram ao longo destes mais de 3 meses, em que, desde 2 de março, o dia do registro do primeiro caso, desde 2 de março, Portugal tem sido referido pela forma responsável, pela forma serena, como estas medidas têm sido adotadas, nós temos de consolidar estes bons resultados. Boa tarde, Vânia Ramos da TV. Perguntava que talvez tenha interpretado mal aquilo que vou perguntar. Quando fala de as viagens que forem feitas dentro da União Europeia, as pessoas não terão de ficar em quarentena, foi isso que disse? Por exemplo, sei que estavam a negociar também com a Inglaterra para que os ingleses que viessem passar férias a Portugal não ficassem em quarentena quando regressassem ao país de origem. Eu não sei se interpretei mal as suas palavras, se era isto que queria dizer. Interpretou bem, no sentido que a União Europeia entende que, a Comissão Europeia entende que não devem existir quarentenas dentro do espaço europeu. E que Portugal, que nunca aplicou quarentenas em função da origem dentro do espaço europeu, não aplicará quarentenas em função da origem dentro do espaço da União Europeia. E nessa medida, a abertura da fronteira terrestre com Espanha decorrerá depois do acordada para 1 de julho, tem em conta aquilo que é a existência neste momento de uma situação de quarentena interna que não justificaria sequer que fosse ponderada a possibilidade de abertura de fronteira, independentemente de uma situação sanitária que, como sabemos, é mais grave em Espanha do que em Portugal. Em segundo lugar, quanto ao Reino Unido, o Reino Unido não é hoje membro da União Europeia e, portanto, não participou nessa medida nem do espaço Schengen, não participou na reunião que realizamos hoje e em que foi assumida esta orientação genérica. Quanto ao Reino Unido, aquilo que Portugal manifestou já ao governo britânico foi a vontade de negociarmos bilateralmente que Portugal seja um dos países a partir do qual não se aplica a quarentena à entrada no Reino Unido. Só mais uma pergunta. Perguntava se nas ligações aéreas haverá alguma restrição nos voos para a Espanha, por exemplo, ou a Itália, quando forem abertos então... Bom, relativamente aos voos para a Espanha, só haverá voos para a Espanha a partir de julho. Até ao final deste mês não haverá voos para a Espanha. Relativamente aos voos para a Itália, eles estão neste momento limitados. Essa limitação deixará de existir a partir do momento que a própria Itália abre o acesso
ao país em função da evolução da situação sanitária e não tem qualquer mecanismo de quarentena interna. Já que disse, sublinhou que não se justificam quarentenas dentro do espaço europeu, que são discriminatórias, pergunto-lhe como é que acompanhou, até por exemplo, a ocorrência do habeas corpus nos Açores, que foi a meados de maio, 16 de maio, as escoltas policiais dos autocarros, repletos de passageiros que vinham de fora para entrar nos Açores, pela Ilha de São Miguel ou pela Ilha Terceira. Como é que viu essa situação? Escolta policial, polícias à porta dos hotéis, e a dada altura houve o tal habeas corpus, fez jurisprudência para todos os outros que estavam confinados, mas ainda há quarentenas a ocorrer nos Açores. Houve a comunicação da Direção Nacional da PSP para com as chefias dos Açores, isso foi perfeitamente autorizado também pela República, ou não? Não foi autorizado. Como é que foi essa comunicação? Obrigada. Vamos lá ver aqui o seguinte. No nosso modelo constitucional, a autonomia regional significa que há um conjunto de áreas que são competências dos governos regionais. É o caso do exercício de competências enquanto autoridade de saúde. As forças de segurança, em todo o território nacional, cooperam na execução daquilo que são ordens neste caso, autoridades de saúde legítimas. E, portanto, não tenho de me pronunciar sobre as decisões das autoridades sanitárias. Quando um tribunal na região autónoma dos Açores tomou a decisão a que fez referência, igualmente as forças de segurança passaram a atuar nessa conformidade, isto é, o Estado de Direito funcionou. Que até aí operaram de forma ilegal, então, não é? As forças de segurança, nomeadamente a PSP... Não, as forças de segurança atuaram de forma inteiramente legal, cooperando na execução daquilo que foram as decisões das autoridades regionais de saúde, que, no quadro do Estatuto Regional dos Açores e da Madeira, têm competência nessa matéria. O Governo da República o que recomendou foi que, face à existência de quarentenas, que não houvesse deslocações para as regiões autónomas. Foi, aliás, aqui neste local, também algumas vezes fiz essa recomendação. Como é que as forças e serviços de segurança, sob sua tutela, estão a preparar para a retoma das vias aéreas, das rotas aéreas, nomeadamente? O Primeiro-Ministro esteve hoje a visitar o aeroporto Humberto Delgado, disse que estão reunidas as condições de higienização, de segurança, de circuitos seguros, etc., para essa retoma. Portanto, em relação ao seu staff, como é que estão a preparar-se? Está tudo bem? Está tudo pronto para, então, no dia 15 de junho, como disse o Primeiro-Ministro, ser retomada essa atividade em pleno? Repare, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Polícia de Segurança Pública, nas suas competências de segurança aeroportuária, estavam à altura quando o país tinha dezenas de milhões de passageiros. Quando o aeroporto Humberto Delgado, o ano passado, teve 31 milhões de passageiros, a Polícia de Segurança Pública e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras estavam à altura desse desafio. Bom, infelizmente, este ano teremos menos passageiros. Certamente, não sei quantos, mas haverá uma retoma de atividade que será gradual. As forças de segurança estão prontas para acompanhar esse gradual regresso da normalidade. Muitas horas de espera para determinados procedimentos administrativos? Não há muitas horas de espera, porque nas fronteiras foi feito o reforço adequado. Como sabemos, o problema entre nós não era de estrutura de fronteiras, era de estrutura aeroportuária.